somos possuidores. Não será muita presunção nossa querer nos igualar ao nosso Criador transformando em criatura imperfeita como nós, em vez de Criador nosso? Ou será que estamos ainda como espíritos tão obscurecidos ao ponto de não entender estas coisas divinas? Será que ainda não alcançamos as verdades que o Cristo veio nos trazer através da Bíblia e dos livros sagrados? A Bíblia nos diz que não devemos dizer o nome do nosso Deus em vão. É o que estamos fazendo com estes ensinamentos do Senhor. No entender daqueles que raciocinam com mais profundidade as coisas de Deus quando nos sentimos envolvidos por um sentimento bom e trazemos alguma mensagem de esclarecimento e consolo aos menos afortunados. Não é Deus que fala por nós, mas sim um espírito um pouco mais evoluído, ou mais elevado que nos envolve com seus eflúvios agradáveis a fim de que possamos nos sentir um pouco melhores ou mais felizes por aqui neste mundo inferior de que ainda somos possuidores. É o mesmo processo que aconteceu com Moisés ao nos trazer todos aqueles ensinamentos e até hoje ainda os conturbamos pela nossa ignorância. Isso é ainda uma prova da reencarnação tão difícil de ser aceita pela maior parte das criaturas do que não raciocinam sua fé. Isso porque necessitamos desses ensinamentos a fim de não sentirmos aqueles seres desprezíveis e abandonados por Deus. Mas daí dizer que Deus falou pela nossa boca é uma grande blasfêmia que estamos cometendo com o nosso Criador porque ele não é um ser tão medíocre quanto nós. Somos sim dignos de sua misericórdia e do seu perdão pela nossa pequena forma de entender seus ensinamentos. Porque sendo ele a perfeição infinita, reconhece nossa ignorância e nossas fraquezas não nos condenando ao fogo eterno por querermos nos igualar a ele. O Criador já não mandou Jesus para seguirmos seus exemplos, que ainda não conseguimos e como queremos ser o próprio Deus. É verdade que Jesus nos disse: vós sois deuses, mas daí interpretar estas palavras ao pé da letra vai a uma distância muito grande, e requer reflexões muito profundas para que possamos compreender o que é a palavra de Deus. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Rejeição e preconceito. São Paulo, 24/07/2005. Comparando as pessoas portadoras de alguma deficiência com o ensinamento de Jesus quando nos disse: não vim para os sãos, mas para os enfermos, penso que esta comparação é de grande significação para que algumas instituições espiritualistas passem a cuidar melhor dessas pessoas que batem às suas portas. Caso contrário, estarão em grande falta com este grande ensinamento de Jesus, ou seja, um dos maiores a meu ver. Comparando a Terra, um mundo de expiações e provas, a um hospital ou um presídio como é do nosso conhecimento. Rejeição e preconceito são coisas sérias que podem deixar sequelas profundas nessas almas sofredoras. Talvez por isso, Jesus colocou esse ensinamento nas primeiras páginas de seu Evangelho, e por isso também ele não criou nenhuma religião porque elas são aglomeradas de pessoas com várias formas de pensamentos, que iriam causar dificuldades a estes irmãos do caminho. Se não houvesse necessidade da integração destas pessoas nos meios mais esclarecidos, onde estão os que se julgam os mais perfeitos da Terra, com certeza o Pai teria criado um mundo à parte para elas, e o planeta já teria passado para mundo regenerado, como é previsto pela espiritualidade superior. Muitos dos terráqueos perderiam a oportunidade do trabalho e do esclarecimento através destas criaturas tão desprezadas nos meios de maiores esclarecimentos. Agindo assim, será que realmente são os mais entendidos dos ensinos de Jesus? Muitas dessas pessoas lutam com suas deficiências e até criam instituições a fim de serem mais bem aceitas na sociedade, com as deficiências que trazem ao nascerem. E talvez por isso, elas estão mais na frente do que aqueles que as julgam inferiores. E o que fizeram elas para serem tão discriminadas e rejeitadas pelos próprios irmãos de crença, e até mesmo pelos da consanguinidade? Será que não estamos julgando criaturas melhores do que nós, como fizemos com Jesus, ou estamos envergonhados delas,
por criarem situação as quais não conseguimos criar com nossa pose de sabe-tudo, pela forma controvertida de entendermos os ensinos de Jesus, ou é pelo orgulho que ainda impera em nós tornando-nos cegos ou ignorantes quanto a estas questões. Procuremos rever melhor estas situações porque pela lei da reencarnação amanhã poderemos estar no lugar dessas criaturas tão rejeitadas por nós, sofrendo tudo o que fazemos elas sofrerem hoje pela bestialidade de nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa vaidade infundados em nosso ser, em nos julgarmos melhores que ela na presente existência. Se devemos fazer aos outros tudo o que queremos para nós, com certeza não queremos ser rejeitados por ninguém. Da mesma forma não devemos rejeitar a ninguém, pois estamos rejeitando a nós mesmos. Pensemos nisso e procuremos agir de acordo com Jesus quando nos disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Entendo que foi por estes que o Mestre esteve entre nós. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Esses nossos demônios. São Paulo, 01/02 de 2007. Em nossos desequilíbrios mentais e emocionais vivemos sempre reverenciando Deus e ao mesmo tempo o demônio, nos templos, nas igrejas e em diversos lugares com nossos irmãos do caminho. Dissemos ser ele nosso inimigo sem entender que esses demônios nos acompanham sempre, em nosso estado de vigília, ou mesmo em nosso sono, no repouso de nosso corpo físico. Da mesma forma, quando Jesus perguntou o nome daquela entidade que acompanhava aquele homem, ele disse chamar-se Legião. Assim também todos nós temos legiões de demônios nos seguindo pela vida afora, cabendo a nós mesmos nos esforçarmos para que eles nos deixem em paz. Esses são os desafios que a vida nos impõe para chegarmos à perfeição, tão almejada por nós. E quais são esses demônios que vivem a tirar nossa tranquilidade e nos fazem tão infelizes ao ponto de muitas vezes desistirmos da própria vida, a coisa mais preciosa que Deus nos deu, ou seja, a única condição que recebemos dele para chegarmos à perfeição. O maior de todos eles é o egoísmo e dele deriva todos os outros demônios, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a ganância, a arrogância, a prepotência, a ambição, o apego, o autoritarismo, o desejo de posse, o preconceito, a discriminação, o ódio, o desejo de vingança e muitos outros que nos causam mal-estar aqui na Terra. Analisando assim, vemos com clareza que o demônio de que tanto tememos está em nós mesmos, ou seja, somos os próprios demônios a nos prejudicar. E o nosso trabalho aqui consiste em eliminá-lo de nós se quisermos ser felizes. Só assim poderemos estar de bem com o Deus que também existe em nós. Só depois de destruirmos esses nossos demônios é que poderemos dizer que Deus está integralmente em nós. Mesmo porque Deus nos criou para a felicidade que nós mesmos que temos que conquistar. Foi como Jesus nos disse: sedes perfeitos como nosso Pai é perfeito. Assim sendo, não devemos viver reverenciando esses nossos demônios, mas sim trabalhar para eliminá-los de nós, o mais depressa possível. Procuremos entender que só Deus, nosso Criador, é digno de receber nossas reverências e por ele ser a perfeição absoluta não exige e não precisa de nossas reverências. E dentro dessas reflexões entendemos que não existe o inimigo longe de nós, acotovelando-nos a ele a todo instante porque ele existe dentro de nós mesmos. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nossos males demoníacos. São Paulo, 12/02 de 2007. O egoísmo deseja possuir para si só. O orgulho deseja possuir toda a verdade para ser o maior de todos em todas as situações. A vaidade deseja ser a dona absoluta da beleza para dizer que é melhor entre os outros. A inveja deseja possuir as coisas dos outros sem esforço próprio. A ganância leva a vida toda desejando mais e mais na ânsia de possuir tudo. O ciúme vive a escravizar as pessoas e as coisas querendo ser o dono exclusivo delas.
A arrogância e a prepotência querem ser as donas do mundo. A ambição exagerada aviva juntado tudo, até mesmo as coisas sem valor algum, só para não deixar nada para os outros. O apego deseja dominar as coisas e as pessoas dizendo, é meu, desejando ser dono delas. O autoritarismo quer mandar em tudo, até nas pessoas, desejando que elas lhe obedeçam até em suas ideias mesquinhas. O desejo de posse quer possuir tudo o que existe no mundo. O preconceito julga os outros, até mesmo seus mínimos defeitos, como se ele fosse a perfeição absoluta. O ódio e o desejo de vingança são nossa enfermidade que nos acompanham pela vida afora. Todos esses males se destacam em nós com toda a força, e aqueles que nos passam despercebidos nos atacam com nosso mau humor e em nossas infelicidades do dia a dia, nos alertando o quanto precisamos lutar para melhorarmos, para sermos realmente felizes em nossa vida aqui em nosso planeta Terra. Imaginemos esta legião de demônios atormentando nossa consciência dia e noite sem parar, quanto mal nos pode causar. Não é de admirar das condições infelizes que se encontra a humanidade e escassez de amor e de bem-estar em nosso mundo. Podemos entender por aí porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Todos esses males vivem a chamar nossa atenção para acordarmos e fazermos alguma coisa em nosso benefício, ou o mal poderá tomar conta de tudo como já vem acontecendo. É assim que a doutrina dos Espíritos vem nos consolar através de seus ensinamentos e a nos dizer que há uma luz no fim do túnel se nós nos esforçarmos para encontrá-la. E que só com muito trabalho, renúncia, sacrifício e perseverança poderemos conquistar esta felicidade relativa que existe aqui em nosso mundo, qual somos merecedores. E Deus, nosso Criador, nos dá os meios e as ferramentas que precisamos para lutar contra esses infortúnios a fim de conquistarmos a vitória pelo mérito de nosso próprio esforço. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Doar para ser livre e feliz. São Paulo, 11/03/2007. O amor verdadeiro nos liberta, ao contrário do amor egoísta que nos escraviza. E são muitos os que vivem presos nas garras deste monstro devorador. Atormentados pelos problemas ou desafios tornando a vida difícil, muitos não encontram saída a não ser dar cabo dela, aderindo-se aos vícios de toda a ordem. O excesso de preocupação nos faz perder o sono, trazendo-nos enfermidades ao nosso corpo físico. Não conseguimos pensar corretamente e com isso a angústia toma conta de nós por inteiro. Isso porque ainda não aprendemos a doar um pouco de nós em favor do próximo. Tudo sendo energia no universo, o excesso dela em nós nos desequilibra, resultando na perturbação do nosso sistema fisiológico. As criaturas mais sábias, mais bondosas e mais desprendidas, conseguem viverem mais equilibradas, porque já aprenderam a dividir essas energias com os outros, e por isso são mais felizes aqui, e com certeza levarão essa felicidade para o lado de lá, porque essa doação os torna mais leves e saudáveis. Muitas delas vivem como flutuando pela vida afora. Sem perder o que temos, poderemos doar e angariar mais ainda. É como disse Jesus, aquele que tem mais lhe será dado e terá em abundância. Vejamos bem. O que nos custará dar um bom dia ou boa tarde a alguém? Um aperto de mão onde estaremos passando um pouco desta energia que trazemos presa em nosso ser. Um sorriso alegre, descontraindo nossos músculos faciais ao mesmo tempo em que estamos nos desprendendo em favor de alguém. Um bom pensamento transmitindo algo de bom aos outros. Um olhar meigo e doce, passando-lhes segurança e bom ânimo. Uma orientação ou conselho a quem aceitar. Uma boa conversa sem criticar a ninguém. Uma prece em favor de algum irmão que estiver enfermo ou com algum problema difícil de resolver. Um ensinamento ou um esclarecimento aos mais carentes. Um pedaço de pão mitigando a fome de alguém. Um agasalho para aquecer o frio de um irmão, ou um copo de água saciando sua sede. Essas pequenas coisas nos ajudam a nos libertar de nós mesmos, ao mesmo tempo aliviando a dor de algum irmão em sofrimento.
Jesus disse ao homem rico: vende tudo que tem e doa aos pobres. O excesso de bens materiais estava causando-lhe mal-estar e impedindo de ser feliz, porque os bens materiais só podem nos dar conforto, mas jamais a felicidade. Pelo menos aquela que esperamos encontrar nesse mundo. Assim entendemos que doar não é tirar o que temos, porque assim estaremos nos desprotegendo. O pai não quer ver nenhum de seus filhos na mendicância pela vida fora. O importante é doar o supérfluo, ou seja, do excesso que temos em nós. Porque assim estaremos equilibrando nossas energias, a fim de que possamos viver bem e saudáveis aqui, preparando nossa estadia no lado de lá. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. A paz no lar. São Paulo, 27/09 de 2004. Nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo inferior. Isso acontece por causa das nossas imperfeições. Nosso lar não está isento dessa inferioridade através dos nossos pensamentos negativos, nossas ações e nosso padrão vibratório. É o mundo que merecemos de acordo com o nosso grau evolutivo. Por isso não podemos gozar uma felicidade completa como se passa nos mundos mais perfeitos ou mais evoluídos que o nosso. Porém, já nos é dado os meios de conservar uma paz relativa, pelo menos em nosso lar, se predispusermos realizar uma faxina espiritual semanalmente em nosso lar. Lendo um trecho do Evangelho de Jesus em dias e horas marcadas, como fazemos a faxina material. Dessa forma podemos manter o equilíbrio resguardando das más influências advinda por nós e por aqueles que nos visitam. A harmonia se faz presente quando disciplina e bom senso nos acompanham. A desarmonia causa desequilíbrio e enfermidades de várias formas. Por isso a necessidade de mantermos nosso lar protegido, porque ele é o templo do nosso corpo como o corpo é o templo de nosso espírito. Sabedores de que tudo é energia no mundo, que a própria matéria é energia condensada, nosso lar vive impregnado de energia boa ou má de acordo com o nosso bom ou mau viver. Isso completa o que analisamos e assim sentimos as boas ou más vibrações que existem em nosso lar. Já sabemos que sem caridade é impossível a salvação. E o que é a caridade senão o desprendimento de nós em favor dos outros, ou seja, de tudo aquilo que está sobrando em nós. A caridade começa em casa, depois nos vizinhos, mesmo porque precisamos ter para dar. E para doar paz precisamos estar em paz, e se não a temos em nós não a podemos dar aos outros. E para obtermos esta paz em nosso lar precisamos cultivar a vigilância, a oração, bons pensamentos, boas atitudes, bons exemplos, boas conversas, bons tratos com os objetos ali existentes, paciência, tolerância e boa convivência com nossos familiares. Dessa forma estaremos harmonizados ou sintonizados com Deus, com Jesus e com todos os presentes visíveis e invisíveis que convivem com nós, e assim estaremos livres de qualquer ataque da parte daqueles que nos querem o mal. Poderemos vencer o mal com o bem e fazer de um inimigo um amigo, neste e no outro mundo. Como nos disse Jesus que o amor cobre multidões de pecados e nos livra de todo o mal. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Julgamento. São Paulo, 11/09 de 2004. Vivemos criticando, julgando, ou mesmo condenando pessoas portadoras de algum defeito, segundo nosso modo mesquinho de ver as coisas. A Bíblia, como qualquer religião, nos adverte que não se podem julgar os defeitos dos outros. Foi o que Jesus nos ensinou. Isso por possuirmos os mesmos defeitos, ou até em maiores proporção, visto que só vemos nos outros aquilo que temos em nós. Ao despertarmos pela manhã e depararmos com alguém diferente de nós e ver neste alguém algo que incomoda nosso olhar maldoso, o nosso primeiro impulso é criticar, julgar ou até mesmo crucificar aquele irmão. Sabemos que Jesus nos aparece em diversas formas para testar nosso bom senso, seja na condição de mendigo,
ou nas pessoas com defeitos de diversas formas. Sabemos também que poderemos permanecer com certos defeitos por uma encarnação inteira, que para o Criador aquele defeito pode ser uma qualidade. E quem de nós pode dizer ao contrário, se não somos os donos da verdade absoluta? Assim também uma pessoa pode se corrigir ou mudar de atitude de uma hora para outra, e nessas condições o que dizer de nosso julgamento precipitado, ou seja, estamos julgando a nós mesmos, não é? Estamos todos confinados no mesmo mundo, como numa prisão de onde só podemos sair quando o Pai permitir. Portanto, somos todos iguais. O que nos torna superiores aos outros é o nosso orgulho maior que o deles, nossa prepotência, nosso autoritarismo, nosso preconceito, a não ser que possuímos qualidades espirituais como no caso de Jesus e seus discípulos. Caso contrário, nossa forma mesquinha de ver defeitos em tudo que é coisa de seres medíocres, que não reconhecem Deus como seu Criador, e se julgam o próprio Deus. Quem somos nós para julgar suas coisas, ou seja, as suas criaturas, que só entendemos muito mal o mundo material que vemos com os olhos do corpo físico? E do mundo invisível, o que podemos dizer se não estudamos, e com ele pouco ou nada nos preocupamos? Quando Jesus disse não julgueis para não serdes julgados, é porque não sabemos distinguir o que é erro, defeitos ou prova, porque passam nossos irmãos na terra, e assim poderemos cometer injustiças. E quem de nós não tem defeitos? Somente este o de julgar é o maior de todos os outros. Portanto, meus irmãos, se somos este tipo de pessoas que vivem julgando os outros, é melhor nos preocuparmos conosco, porque com certeza estamos em pior situação que eles que estão mais perto de Deus do que nós. É por isso que dizemos que só devemos explicações das nossas atitudes ao nosso Deus que é nosso Criador. Ela sabe antes das criaturas o que realmente precisamos e por que nos criou com este ou aquele defeito, ou esta ou aquela qualidade, quem sabe? Que Deus nos ilumine e Jesus nos abençoe. Igual ou diferente que importa. São Paulo, 11/09/2004. Segundo nosso conceito, Deus nos criou todos iguais pelo menos em espírito e inteligência. Porém, ser igual para muita gente não satisfaz seu ego perante o mundo. E assim estes vivem melhor sendo diferentes, ou seja, do jeito deles. E o que temos nós a ver com isso? Mas os invejosos, preconceituosos e racistas sentem-se bem em criticá-los e julgá-los, talvez por não ser iguais a eles. Não têm coragem de agirem como eles. Por outro lado, qual a vantagem em serem todos iguais no mundo? Isto não lhes dá nenhum status e ninguém os notam. Elas precisam disso para sentir-se bem ou felizes, porque são espíritos imperfeitos, desejosos de sucesso e são estas as diferenças que embelezam seu mundo interior. Podemos ser todos iguais fisicamente, porém nos espíritos somos todos diferentes em nosso grau de evolução. Deus não criou as plantas de várias qualidades e de várias formas diferentes umas das outras para embelezar o mundo. E da mesma forma os animais? Por que deveria ser diferente com o ser humano, os seres inteligentes? Com muito mais razão eles têm o direito de ser diferentes desde que não os prejudiquem os seus semelhantes de caminhada. Com certeza Deus não desaprova seus modos de ser diferentes. Se forem felizes dessa forma é o que interessa, não é assim? A felicidade do ser humano a qualquer custo, ou à custa de seu próprio esforço. Sendo assim, ser igual ou diferente para Deus nada importa se estiverem vivendo de acordo com as leis divinas, ou seja, amando o próximo como a si mesmo. Sejamos diferentes, mas acima de tudo, sejamos felizes com nossas diferenças, sem importar com as diferenças dos outros, porque foi para isso que Deus nos criou. Para sermos felizes aqui na eternidade. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amor ou preconceito? São Paulo,
19 de 05 de 2008. É muito comum dizermos que não gostamos de alguém porque este alguém é portador de algum defeito que eu desaprovo. São tantos os motivos que nos levam a tal desconforto que fica difícil enumerá-los, tais como, por exemplo, o homossexual, o alcoólatra, o drogado, o fumante, assim por diante. Será que estamos na condição de desaprovar alguém dos filhos de Deus, ou seja, nossos irmãos de caminhada? Em muitas circunstâncias a natureza, ou seja, Deus nosso Pai coloca estas criaturas à frente de alguma situação que iremos depender delas com o propósito de nos dizer que elas são mais importantes ou melhores do que nós, fazendo cair por terra nosso preconceito e nossa discriminação. Se não gostamos delas, não gostamos de nós mesmos, ou ainda, tudo o que fazemos para os outros é a nós que estamos fazendo em primeiro lugar. É assim que Deus ou o plano espiritual nos encaminha a uma casa espírita a fim de aprendermos a refletir essas coisas em nosso próprio bem para aprendermos a nos amar em primeiro lugar e depois a amar os outros. Porque com certeza nossas críticas a esses nossos irmãos só nos diminuem perante eles e perante Deus. Estamos mais enfermos do que elas e para criticá-los temos a obrigação de consertarmos a nós primeiro. Temos que ser melhores do que elas. Será que somos? Como disse Jesus, vês um agueiro, ou seja, um cisco no olho de teu irmão e não vês uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e verá como tirar o cisco do olho do teu irmão. Outra situação a considerar é que se estas criaturas do que julgamos inferiores a nós podem ser mais felizes, elas devem estar mais próximas de Deus que talvez para recompensá-las colocando-as em destaque nestas situações com a forma de nos testar e dizer que somos todos iguais. Dessa forma, temos que aprender a conviver com os diferentes de nossa forma de entender, pois para o Criador não há diferenças entre seus filhos. Podemos ainda dizer que a casa espírita é um hospital onde são encaminhados os doentes da alma para se curar. A casa espírita é um educandário a nos educar e uma escola a nos esclarecer, ou ainda o consolo para nossas almas desventuradas. Lembremos ainda que em muitas circunstâncias as pessoas através de sua fé, perseverança e disciplina já se curaram, porque a cura se processa no espírito e não na matéria. Infelizmente, muitos adeptos da doutrina ainda por falta de fé e de esclarecimentos ficam remexendo a cicatriz como que recordando o passado tenebroso de muitas criaturas, querendo que a ferida se abra novamente por falta de vigilância. É aí que dizemos que a doutrina é boa e mal são alguns de seus adeptos. Vemos que o Pai não nos desampara nenhum de seus filhos, mesmo porque Ele nada criou para se perder. Reflitamos melhor sobre nossa situação e veremos como nos situar melhor na vida, se é como criticado ou criticador. Com certeza veremos que não estamos na condição de atirar a primeira pedra, pois ela poderá nos acertar em primeiro lugar. Que Deus nos ilumine e Jesus nos proteja em nossa caminhada. Graças a Deus. Conversando com Chico. São Paulo, 09 de 04 de 2007. Querido Chico, foi-me dada a oportunidade em sonho de lhe dizer da grande saudade que você deixou com sua partida daqui da Terra para a esfera mais elevada, com certeza pelo trabalho que desempenhou em auxílio aos mais necessitados. Estamos tristes porque ficamos órfãos, porém ao mesmo tempo recebemos o conforto de saber da sua liberdade. Liberdade esta que estamos aguardando pela nossa vez. Aqui na Terra muitos querem saber de seu paradeiro como espírito livre do corpo, isto porque não podemos apertar suas mãos como nos tempos de outrora. A saudade é imensa e estamos aguardando o momento do reencontro quando chegar a hora certa. Muitos choram por sua ausência, pois não temos mais seus ombros para chorar e receber seu conforto espiritual juntamente com o contato físico. Com a sua partida a Terra ficou mais pobre, pois ainda não apareceu outro igual para preencher seu vazio e ocupar o seu lugar. Com o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos passa,
Sabemos que não estás longe e no momento que quiser podes chegar aqui até nós, nos abraçar e nos trazer aquele conforto espiritual de que somos carentes. Porém, para isso é preciso que tenhamos uma fé mais apurada e o merecimento, como você nos disse muitas vezes com seus ensinamentos de mestre. Temos certeza de que Jesus está te amparando onde quer que estejas pelo seu merecimento. Você muitas vezes nos disse que era um cisco pela sua inigualável humildade. Imagine agora o que seremos então com nossa pequenez e nossa fé tão pequena. Chico, com esta simples mensagem quero lhe dizer que estou gratificado em poder matar um pouco de minha saudade, mesmo porque sei que muitos dos meus irmãos desejariam ter esta oportunidade que me foi concedida, talvez como presente de amigo e conterrâneo do mesmo estado de Minas Gerais. Até vista, quando poderemos nos sentir mais perto um do outro como espíritos eternos que somos. Agradeço a Deus e a Jesus mais uma vez por me proporcionarem estes momentos tão agradáveis de conversação com você através desta pequena mensagem. Fique com Deus, meu amigo, e com Jesus, e que eles lhe deem tudo de bom que você merece. Graças a Deus. Comemorando meu aniversário. São Paulo, 29/09/2008. 19 de outubro. 17 primaveras. Ainda não completei a maioridade, por isso ainda me encontro na dependência de meus pais. Na verdade sou um filho adotivo. Meus pais me adotaram quando eu era ainda recém-nascido. Na época do meu nascimento eu era como Jesus, que não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Eles me abrigaram em sua casa, me educaram com todo amor, carinho e dedicação. Por isso eu devo tudo a eles, que não mediram esforços para me proteger. E digo mais, sem eles e mais alguns amigos, minha existência não seria possível. Hoje eles me presentearam com uma casa, ou seja, um espaço físico onde podemos nos abrigar e refazer nossas energias desgastadas pelo esforço do trabalho de cada dia. E tudo isso eles só conseguiram com a ajuda de Deus e todos vocês, nossos irmãos de fé. Eles me deram o nome de vida eterna, o qual eu gosto muito pela sua simplicidade e por estar em concordância com as leis divinas do Pai. Por isso estas homenagens não pertencem a mim, mas a eles e a todos os amigos, porque eu nada fiz por merecê-las. E de todo o meu coração agradeço a todos pelo empenho e pelo esforço que vem dedicando em prol desta causa, que é de trabalhar em favor dos menos favorecidos. Como disse Jesus, quando fizeres a um destes pequenos é a mim que estão fazendo. Que procuremos entender que somente Deus é quem nos pode recompensar por tudo quanto fizermos aos outros. E mais uma vez do fundo do meu coração, muito obrigado a todos. Que Deus nos ilumine cada vez mais. Graças a Deus. Diamantes de Deus. São Paulo, 06/04/2009. Deus nos criou à sua imagem em espírito e verdade. Dessa forma, somos deuses em miniatura. Como nos disse Jesus, vós sois deuses. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Portanto brilhe vossa luz. Podemos dizer que somos como diamante bruto necessitando ser lapidado a fim de aparecer seu brilho ou sua luz, não é mesmo? Com isto sofremos as agressões, ou seja, a violência da lapidação para surgir a luz existente em nós. Essa luz antes da lapidação se encontra encoberta com tantas impurezas que possuímos pelas nossas imperfeições, não é mesmo? Deus não é a perfeição absoluta, causa primária de todas as coisas. E para nos aproximarmos dele é necessário esta lapidação, ou seja, esta reforma como se faz com o diamante. E como fazer esta transformação a não ser pela dor, pelo sofrimento, pelas aflições que nos visitam de vez em quando aqui na Terra. Isto porque Deus nos criou com a livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de ação. Assim sofremos as consequências do mau uso que fizermos com nossa liberdade. Assim também porque Deus é todo justiça e todo sabedoria. Porém, nós sendo crianças ainda rebeldes e muitas vezes indomáveis,
Como acontece com nossos filhos e nós pais aqui na Terra, precisamos de certas corrigendas. Por falta de entendimento achamos que Deus é injusto conosco. E para aproximarmos do nosso Criador precisamos de certas condições, como a pureza de nossas intenções, ou seja, nossa luz mais purificada, a fim de não nos ofuscarmos com a intensidade da luz do nosso Criador. Dessa forma entendemos que tudo que Ele nos faz está certo porque é só para o nosso bem. A menos que não acreditemos em seu poder. Faltam-nos apenas condições ainda para entender toda a sua grandeza, mesmo porque não nos é dado compreender todos os mistérios do nosso Criador. Se isso acontecesse, nosso orgulho seria maior ainda do que já é. Assim sendo, só nos resta nos conformar e nos resignar às suas vontades, como se diz na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, mesmo porque a revolta só aumentaria nossos sofrimentos. Portanto, sabedores de tudo isso, procuremos agradecer tudo o que Ele nos manda e com certeza amanhã estaremos mais fortes na fé e em nosso entendimento, porque tudo passa e assim nosso Deus Criador poderá nos dar o título de bem-aventurados os aflitos, porque sabemos sofrer com coragem e resignação todas as provas que Ele nos manda. Porque é assim que Ele quer. Graças a Deus. Vida ou morte. São Paulo. 09 de 04 de 2007. Certa vez uma pessoa muito doente me perguntou: vou morrer? Então eu lhe respondi com a mesma simplicidade da pergunta: não, você não vai morrer, porque Deus não te criou para depois te matar, pois Ele não é bobo. Bobos somos nós em pensar assim. Se Ele te matar, quem ficará aqui trabalhando para Ele? Nessa simples resposta existe uma verdade que cabe uma reflexão. Deus não cria a morte porque Ele é vida, e a morte não constrói da mesma forma o mal. O homem, sendo imperfeito, ainda necessita do mal para sentir o efeito do bem e perpetuar nele será seu estado no futuro. Deus, inteligência superior, não iria nos criar tão perfeitos em nossa constituição física para depois nos destruir como nós destruímos um inseto, nosso irmão menor, por apenas uma ofensa que ele nos causa. Senão ele não seria Deus. Nessas condições estamos diminuindo muito nosso Criador, ou seja, Criador do mundo, Criador da vida. Deus é muito mais que tudo isso da nossa forma medíocre de pensar. Qual a vantagem Ele levaria em nos destruir com a morte segundo a forma de pensar de muita gente? Se assim fosse, o mundo já teria acabado há muito tempo. Quem ficaria aqui cuidando dos seus interesses senão seres inteligentes como o ser humano que Ele criou à sua imagem e semelhança? Justamente para esta finalidade, porque os animais não possuindo inteligência não servem para esta finalidade, mesmo porque sua constituição física não lhes permite certas condições que só é dado ao homem realizar. Foi assim que Ele nos criou, com a matéria como ferramenta para o trabalho, e o espírito à sua semelhança, com inteligência e pensamento para realizar sua obra aqui na Terra. Vemos por aí que Ele não criou a morte, do contrário a evolução tanto o progresso ficariam por fazer. É assim que dizemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós seres humanos somos a sua criação, ou seja, Ele é o Criador e nós co-criadores para realizarmos a evolução do mundo, ou seja, nossa evolução, porque cada um de nós é um mundo individual. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Orar por nós. São Paulo, 03 de 06 de 2009. Uma vez alguém me disse: você precisa orar por mim. Então eu disse a ela: é você que precisa orar por você mesma, e não pelos os outros, porque quando estamos vivendo na condição de alguém orar por nós é porque estamos muito deficientes ou debilitados tanto material, como espiritualmente. Deus, ao nos criar, já nos deu todas as condições para que nós mesmos cuidássemos de nós aqui na Terra, a fim de que não ficássemos na dependência de ninguém, nem dele mesmo, porque Ele não quer doentes de preguiça perto dele. Na falta de condições favoráveis dos órgãos materiais, como uma enfermidade grave, possuímos o pensamento como força maior, ou seja,
a principal condição de comunicarmos com Ele na rogativa dos nossos pedidos. Ele não nos criou à sua imagem e semelhança para ficarmos inativos, ou seja, acomodados, ou mesmo à espera de alguém para resolver nossos problemas de fácil solução, bastando somente um pouco de fé, perseverança e energias positivas que todos temos e às vezes até de sobra para resolvê-los. Foi por isso que Ele nos criou à sua imagem em espírito e verdade e não deu privilégio a ninguém. Se Ele trabalha sempre, nós como seus filhos temos que trabalhar também a fim de desenvolvermos cada vez mais nossa inteligência como nossos órgãos materiais, a ferramenta de trabalho. Lembremos que na falta dos órgãos materiais do corpo ou mesmo em sua debilidade ou deficiência, o pensamento o substitui porque ele vai direto a Deus, nosso Criador, porque este pertence o Espírito à semelhança do Pai. E assim, que não temos necessidade de recorrer aos nossos irmãos de caminhada para fazer uma oração por nós. Deus nos criou para vivermos em sociedade uns com os outros e não para vivermos em constante dependência do próximo para que este faça por nós aquilo que temos condições de fazer e às vezes muito melhor que eles, mesmo porque eles não conhecem a extensão nos nossos problemas como nós. É certo que Deus ajuda o homem através do próprio homem, mas daí ao tornarmos dependentes uns dos outros constantemente vai uma distância muito grande. Que assim seja. Graças a Deus. Provas, vícios e defeitos. São Paulo, 11/06 de 2009. Como separar as provas dos vícios e dos defeitos? É assim que cometemos muitas injustiças em nossos julgamentos contra nossos irmãos de caminhada aqui na terra. Aliás, quem somos nós para julgá-los, porque isso compete só a Deus nosso Criador. Não é mesmo? Se a criatura está sendo provada na vida, não é justo condená-la ou julgá-la, que é o que fazemos na maioria das vezes. Se ela tem algum defeito, já está sendo julgada por Deus na sua consciência, e quem somos nós para julgá-la pela segunda vez? Jesus já nos disse: atire a primeira pedra aquele que é perfeito. E que de nós somos perfeitos ao ponto de julgar a criação de Deus, porque isso só cabe a Ele fazer. Logo, todos temos nossos defeitos e não podemos julgar ninguém, ou seja, primeiro precisamos consertar a nós para depois ajudar aos nossos irmãos a se melhorarem para que eles vivam melhor pela vida fora. Ajudá-los sim, condená-los ou julgá-los jamais, mesmo porque se estamos todos no mesmo barco que a terra, logo queira ou não somos todos iguais. O que nos faz pensar que somos melhores que os outros é a nossa ignorância. O nosso orgulho, que é nosso maior defeito, é que faz com que nos reconheçamos melhores do que os outros. Muitos de nossos irmãos estão passando por provas dolorosas e nós os julgamos inferiores a nós, coisa de gente ignorante, sem entender que somos mais inferiores do que eles. Porque com certeza não teríamos força para suportar o que eles estão passando. Muitas vezes até nos isolamos desses nossos irmãos como se seus defeitos fossem nos atingir, inseguros que somos. E assim cometemos outra injustiça achando que estamos mais certos que eles. Nosso orgulho mais uma vez nos cega ao ponto de não enxergarmos estas coisas. E nestas condições nos desencanamos levando conosco este defeito e lá no plano espiritual vamos ter uma visão melhor e é onde daremos conta da nossa ignorância e então solicitaremos nova encarnação para reparar a injustiça que cometemos com nossos irmãos. Porém, acontece que ao chegarmos aqui nos esquecemos de tudo, porque ficamos envolvidos com as coisas materiais e repetimos todas as injustiças outra vez. Mesmo porque a evolução do espírito é coisa imperceptível em uma encarnação apenas. É assim que as encarnações ficam sendo para nós como se fossem um castigo ou uma eternidade. Graças a Deus. Alerta aos espíritas. São Paulo, 14/06 de 2009. A base da doutrina espírita como a conhecemos no seu princípio é a pureza e a simplicidade, indo contra nosso orgulho e nossa vaidade. Mesmo porque a pureza e a simplicidade não vivem uma sem a outra,
Tudo o que é puro e belo acompanha a natureza, por isso a doutrina é natural e não sobrenatural como pensam aqueles que não a estudam. Porém, muitos de seus adeptos não se conformando com a sua imperfeição e querendo se sobressair a qualquer preço querem modificar esta base a seu bel prazer, como se a doutrina fosse adaptar-se à sua maneira, sem entender que são elas que devem se adaptar às maneiras da doutrina. Isso é orgulho, vaidade e mania de grandeza. Uma inferioridade do ser humano querendo aparecer de qualquer maneira. Elas não se dão conta do papel ridículo que fazem perante a sociedade. Essas criaturas podem ser classificadas como pobres de espírito ou de falsos profetas no verdadeiro termo. Vivem em meio a tantos espíritas verdadeiros e sinceros sem nenhum desejo de grandeza nem de aparecer perante os outros. Jesus nos exemplificou como devemos segui-lo se não quisermos ser ridicularizados pelos irmãos de caminhada. Como vemos constantemente em nossa frente. Todo médium que já tem uma tarefa na casa espírita deve ter o mínimo de sensibilidade para perceber estas coisas para seu próprio bem para não ser alvo de chacota dos outros. Mais uma vez vemos o orgulho sendo alvo da nossa cegueira fazendo com que diminuímos nossa percepção das coisas verdadeiramente espirituais perante a Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Esclarecendo que não é minha intenção criticar a forma de proceder dos irmãos nestas condições, é apenas um alerta para abrir-lhes os olhos para que eles percebam seus verdadeiros valores e que sejam verdadeiros seguidores de Jesus na sua forma simples de ser e também para que eles não sejam palhaços pela vida fora, e para que percebamos aquilo que nosso orgulho mantém encoberto sendo a causa de nosso mal maior. Que Jesus nos ilumine cada vez mais. Graças a Deus. Egoísmo, orgulho e inveja. São Paulo, 02/07 de 2009. Exagero, causa do nosso mal-estar ao passo que a moderação nos causa bem-estar. Por este exemplo, o egoísmo demasiado nos sacia de enfermidades enfraquecendo nosso corpo e nossa alma. O corpo sendo a ferramenta de trabalho do espírito logo todo o progresso como a evolução espiritual ficam interrompidos ficando para outra encarnação que deveríamos fazer nessa. É assim que aumentamos o número de nossas encarnações na Terra. Por isso vivemos de mal com a vida achando-a longa, amarga e triste. O orgulho filho do egoísmo em parceria com seu pai contribuem muito para nossa infelicidade porque fortalecem nosso exagero em tudo o que até da nossa prepotência e da mania de saber tudo e achar que os outros são menores do que nós. Vemos por exemplo, os grandes cientistas dominarem o planeta com suas teorias de saber tudo diminuindo nosso Criador Deus como coisa insignificante e menor do que eles. A inveja, irmã do orgulho, levando ao extremo exagero prejudica os irmãos do caminho porque deseja possuir o bem alheio a qualquer custo e até mesmo tomando o lugar daqueles que o conquistaram com trabalho digno e honesto, coisa pouco comum aqui na Terra. Como sabemos que as maiores virtudes do espírito aqui são a honestidade, a simplicidade e a pureza de intenção, coisas que fogem ao alcance de muitos que se julgam os afortunados só porque conseguiram alguns bens materiais e às vezes com o sacrifício de terceiros e com isso se julgam os poderosos da terra. Tudo isso por falta de sabedoria espiritual, mesmo porque os bens verdadeiros são aqueles que provêm do espírito. Por aí percebemos o quanto estamos longe da verdade como nos disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Que Ele possa vir em nosso socorro, abrindo nossa mente para entendermos as coisas puramente espirituais, as únicas que nos fazem realmente grandes em nossas vidas. Graças a Deus. Nossas enfermidades. São Paulo, 30/07 de 2009. Se a matéria não pensa, não sente, não tem desejo, não tem vontade, não tem raiva e também não adoece. Logo, estes sentimentos são do espírito nela encarnado. Sabedores dessa realidade só podemos entender que toda enfermidade porque passamos se procede no espírito que transmite as sensações ao corpo.
Muitos de nós, ou seja, a maior parte, são portadores da ganância que se desculpa ao dizer que só tem ambição de viver como se as leis divinas fossem contentar com isso. Nessas reflexões poderemos ver criaturas que trabalham com exagero mesmo depois de sua aposentadoria, não para sustentar a si e sua família. Muitos nem possuem família. Com isso, seu egoísmo o prejudica muitos daqueles que precisam de um emprego. É o que vemos em nossos dias. Essas criaturas encontram desculpas de várias maneiras pelos seus desequilíbrios e falta de organizações em suas vidas. Um de seus desajustes é gastar demasiadamente e até com coisas que não precisam, ou seja, supérfluas. Querem levar uma vida de ricos porque não se conformam com a vida simples que Deus lhe deu. E com isso muitas vezes pagam um preço muito caro na velhice. Acusam os governos e até Deus pelos seus desajustes. Não entendem que estas coisas, ou seja, estas enfermidades são do espírito e não da matéria. Em vez de procurar um tratamento para sua alma, ou seja, para seu espírito, se aprofundam cada vez mais nas coisas do corpo, nas coisas materiais e assim vivem uma vida inteira infelizes, se complicando cada vez mais por não entenderem as coisas verdadeiramente espirituais. Jesus já nos disse: procurai as coisas do céu que o resto lhes será dado com acréscimo para mantermos uma vida saudável aqui na terra. Porém, suas palavras se perdem na escuridão das nossas mentes doentes e então sofremos as consequências das nossas desobediências e falta de atenção no que ele quis nos transmitir. Graças a Deus. Alertando aos médiuns. São Paulo, 30/07 de 2009. Estudando a doutrina espírita passamos a entender o tamanho do nosso orgulho e os defeitos que ainda possuímos, que não são poucos. Um deles é o desejo enorme de aparecer, ou seja, querer ser maior que os outros sem entender o ridículo que estamos fazendo com nós, pois nosso orgulho nos cega ao ponto de não vermos, nem sentir o tamanho de nossa estupidez. O pior é que se alguém vem nos alertar, nosso orgulho se inflama e nosso melindre cresce ao ponto de nos retirarmos até do trabalho, nos prejudicando ainda mais. Estudamos por 7 anos para diminuirmos o orgulho e o melindre, e coisa interessante, depois de tanto estudo e vivência na doutrina não aprendemos nem calar nosso melindre, tornando difícil a situação de nossos dirigentes que nem mesmo encontram palavras para nos ajudar a sair da nossa situação embaraçosa. Nestas reflexões entendemos que em vez de adquirirmos sensibilidade pela humildade que já deveríamos ter desenvolvido, depois de tudo isso, verificamos que esta sensibilidade que conquistamos foi pelo orgulho que aumentou ainda mais com nosso saber. Nestas condições verificamos que ainda não estamos prontos para o trabalho, pois que nossos acompanhantes ainda são irmãos bem atrasados devido ao seu orgulho ainda elevado em afinação conosco. Não é minha intenção agravar a situação dos nossos irmãos, pois que também sou bem orgulhoso e tenho muitos defeitos que talvez estes irmãos não tenham, porém já me é permitido enxergar nestes irmãos o grande entrave que lhes interrompe seus progressos espirituais. Depois de todo o estudo deveríamos ao menos entender que em certas situações precisamos nos encaminhar para uma assistência sem precisar da advertência dos nossos dirigentes, livrando-os do constrangimento de nos advertir por sua vez é menos constrangedor para nós, também não acham? Pensemos nestas coisas e não os me levem a mal, pois minha intenção é apenas ajudar e Deus sabe bem disso. Que Jesus ilumine nossas mentes e nos faça entender o melhor para nós e para nossos irmãos de caminhada. Graças a Deus. O tarefeiro da Casa Espírita. São Paulo, 31/07 de 2009. É muito importante para a Casa Espírita e muito mais importante para o tarefeiro do centro que o mesmo saiba analisar suas condições psíquicas para auxiliar no centro, principalmente na assistência espiritual como palestrante, porque ele precisa passar para os assistidos esclarecimentos salutares, confortadores e consoladores, porque eles são enfermos à procura de cura para seus males.
Muitos assistidos fazem sacrifícios para chegarem ao centro e não é justo que eles não recebam um atendimento confortador ou adequado às suas necessidades, não é mesmo? Isto é o mínimo que o centro espírita pode fazer para as pessoas que chegam até ele. Sabemos que no tratamento espiritual o passe é apenas um paliativo para fortalecer a fé dos assistidos e que o esclarecimento evangélico é tudo, ou seja, se o assistido receber um bom esclarecimento evangélico não precisará receber o passe em muitas situações. Isto acontece porque com o esclarecimento do evangelho muitos já se sentem confortados, não necessitando da troca de fluidos que já é feita na palestra dependendo da qualidade da palestra. Portanto, é necessário que o palestrante passe um bom esclarecimento a todos. Alertamos aqueles palestrantes das casas espíritas sobre este assunto e que na casa espírita existem vários tipos de trabalhos para contentar a todos os que desejam serem trabalhadores da casa sem serem exatamente palestrantes da assistência espiritual. Porque este trabalho requer bastante conhecimento e sensibilidade, pois é o principal. Porque além do esclarecimento que se deve passar aos nossos assistidos é também o consolo que devemos transmitir a eles. O palestrante da assistência espiritual é o primeiro que deverá ser agraciado pela qualidade da sua palestra para depois passar os assistidos que ali se encontram. Portanto, se o palestrante não tiver sensibilidade para sentir este benefício em si próprio é melhor que ele faça outro tipo de trabalho. Pois na casa espírita existe trabalho para todos que desejarem sinceramente serem colaboradores da doutrina. Lembremos por fim, que os manicômios estão cheios de médiuns desequilibrados por não seguirem os ensinamentos adequados da doutrina. Esperemos que isso não venha mais acontecer com os trabalhadores de nossas casas espíritas. Que Deus nosso Criador nos ilumine cada vez mais e Jesus possa nos mostrar o caminho certo para nós seguirmos. Graças a Deus. Natureza do Espiritismo. São Paulo, 15/08/2009. Disse Jesus: Se me amais e guardar meus mandamentos eu vos mandarei outro Consolador para que fique convosco até o fim dos tempos e vos explicará todas as coisas que eu não poderei explicar no meu tempo, porque não compreendereis. Pelo contrário, vos confundireis se eu persistir em vos explicar, porque ainda não estáis maduros para compreendê-las. O Espiritismo é o Consolador que o Cristo nos prometeu porque esclarece estas coisas que ele não pode nos esclarecer, e nos consola nas nossas aflições. O Espiritismo na sua base é simples como a natureza e não pode sair desta base, caso contrário, sairia da natureza das coisas e sairia das leis naturais para ser sobrenatural o que não condiz com sua base. Porém, os homens com suas esquisitices querem transformá-lo a seu bel prazer para satisfazer suas vaidades como o poder de dominar, o desejo de tudo saber e aparecer para o mundo, esquecidos de que dever aparecer para o Pai que nos criou. Com sua sabedoria medíocre estes enganam a muitos fazendo deles seus escravos satisfazendo seu ego de dominadores. Pobres criaturas humanas que não entendem que o amor é liberdade de pensar e de agir. Que poderemos dizer das criaturas que abandonam a simplicidade natural da doutrina para se jogarem no labirinto do saber desequilibrado? Porque os homens ainda vivem em desarmonia pelo poder depois que conheceram os ensinamentos do Cristo Consolador. Ou será que ainda não compreenderam e vivem somente de aparência para o mundo? Entendamos de uma vez por todas que os títulos do poder de nada nos servirão, somente trarão perturbações e enfermidades para nossos espíritos, ainda sem entendimento das coisas de Deus. Aprendamos a nos contentar com o que temos e esperar com paciência o que ainda não temos. Como o direito de mandatários pelo saber real, para sermos felizes de fato, porque a felicidade está em saber se contentar com o pouco, para aprender a conquistar e administrar o muito, para sermos de fato os administradores, o que o Pai possa realmente nos confiar as obras de grande porte. Procuremos realmente nos rebaixar perante Deus para que Ele tenha condições de nos elevar até Ele pelo nosso real merecimento,
e nosso real saber. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Graças a Deus. Queres ser feliz? Receita para ser feliz.